Oi povo, oi pova, estamos aqui, 2026, dia 1º de janeiro, feriado internacional mundial, dia mundial da paz. Estou eu aqui tirando a paz de vocês, Dr. Pitaco, Alexandre Fúncia, me apresentando logo no começo do ano, presente, QSL, operante, tudo mais, pra gente falar um pouquinho de ano novo, tá bom? Ano novo, vida nova, parará, é isso aí. Bom, gente, então aqui estamos no primeiro dia do ano, tá? Por que uma gravação no primeiro dia do ano? Porque o meu podcast é novo, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer que vocês me vejam com frequência, uma vez por semana, então estou eu aqui, tá? Eu pretendo não ser tão longo como habitualmente eu sou, mas eu acho que a gente tem uma mensagem importante, né? Começou um novo ano. E ó que coisa louca. Ontem, dia 31 de dezembro, a gente estava pisando na língua de tão cansado, tá? Olheiras fenomenais, entendeu? Capazes de caberem nozes em cada uma delas, pedindo pinico, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer, porque já deu, entendeu? Não aguento mais. Aí o que acontece? Aí a gente se foi para trabalhar ontem, talvez tenha chegado um pouquinho mais cedo em casa, aí pode ser que tenha feito até um descansinho, porque afinal de contas vai ter a ceia de ano novo, aquela conversa, o pessoal tem que ficar acordado até meia-noite. Ai, que droga, mãe, não quero dormir, eu quero jogar. Ou muito pelo contrário, falar assim, ai que ótimo, pelo menos essa noite ninguém vai me encher o saco que eu vou ficar jogando até meia-noite, 1h da manhã. Não é isso, tá bom? Mas de qualquer forma, aí lá pelas tantas a gente vai, toma um banho, põe a tradicional roupa branca, põe aí uma peça de baixo vermelha, talvez. Se tiver em condições, vai estar à beira da praia, entendeu? Aí já começa a bebericar um treco, né? E lá pelas tantas vai se reunir para a nossa ceia de Ano Novo. E nessa ceia de Ano Novo, a gente vai ter muitos comes, muitos bebes. Aí lá pelas tantas, ou a gente vai para a beira da praia, o que é um excelente ritual de estar em contato com um mar que renova a cada vez com as ondas. Como diz a música, ele lambe a terra, né? Lambe a areia da praia. E vai fazer esse ritual e todo mundo comemora, feliz ano novo, aí todo mundo se abraça, e as pessoas abraçam até as pessoas que elas não se conhecem, dependendo do grau alcoólico, ela começa a chorar e fala te amo para todo mundo que ela encontra na frente, ou ela ficou em casa e ficou vendo a televisão, em Nova York desce a famosa maçã, aí a gente fica olhando a contagem regressiva em algum canal de televisão, aí comemora também, é champanhe para todo mundo, é champanhe para o cachorro, é champanhe que o tiozinho do pavê do Natal derrubou no chão, e vamos nessa, né? Aí vai dormir. Aí acorda e parece que está tudo novo. Você está renovado. Então assim, da noite passada, 31, para hoje, talvez tenham se passado 12 horas no máximo, se o seu pileque for um pouco mais intenso, você acordou lá por volta do meio-dia. Mas ainda assim a gente renova esses votos, né? A gente renova um ano. E aí eu tenho que falar para vocês a respeito de criança de novo. Vocês já repararam como é um negócio absolutamente fantástico quando a criança faz 1 ano de vida? Quando ela faz 1 ano de vida, ela vingou. É uma coisa que acontece mesmo que a pessoa não tenha nem parado para pensar. Assim, a celebração de 1 ano de idade é uma celebração muito grande, porque a criança vingou. Por que vingou? Porque até muito pouco tempo atrás, a mortalidade infantil de menores de 1 ano era violenta, entendeu? Como dizia a minha tia, toda casa tinha um anjinho, ou seja, em toda casa tinha morrido alguma criança. E hoje em dia, graças a inúmeros avanços, e principalmente do ponto de vista de higiene, e esqueci o nome disso, de sanitário, de limpar o ambiente, né, da gente ter um sistema de higiene, de limpeza de detrito muito mais avançado, e ter uma percepção muito mais clara
de que a gente não pode fazer sujeira, as crianças vingam. E aí eu não sei se alguém já reparou alguma vez, mas é uma coisa meio típica, que a criança no dia do aniversário ela faz febre. Fala assim, mas puta, que dia para fazer febre, caramba. Que dia para ficar doente. Isso talvez tenha um motivo que é quase místico, né? Porque é um momento em que você vai passar por o funil do seu aniversário. Então você passa como por um ritual mesmo, onde tem uma contração, né? Aí você contrai, passa esse dia e depois você vai de novo se expandir. Da mesma forma como a gente fez do dia 31, ontem, para hoje, dia 1º de janeiro. A gente contraiu e expande. E expande para grandes promessas de ano, com todos os nossos rituais anotados ou mentalizados de que este ano eu vou fazer tal coisa, eu vou não fazer tal coisa, eu vou parar de beber, eu vou parar de jogar, eu vou parar de amolar o meu vizinho, eu vou ser um ser humano mais legal, um pai mais legal, um filho mais legal, um marido mais legal, pai de escola mais participante, eu vou limpar a minha sujeira, eu vou aprender com a minha esposa que a gente tem que lavar a louça mesmo, que não é só tarefa dela, que a gente tem que limpar as coisas, não é só tarefa dela, e nunca foi só tarefa dela, né? A gente é que precisa remodelar, a gente vai colocar outro projeto para que os nossos filhos possam ter uma vida melhor a cada dia. Então a gente precisa plantar para eles poderem colher. Esse é o nosso legado para o futuro. São as tâmaras que a gente planta, as árvores de tâmaras que a gente planta, para que os nossos filhos ou netos colham tâmaras. Esse é um ditado persa muito bonito, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Demora muito tempo. E é muito lindo isso. Né? É muito lindo, porque é o legado. É o legado que a gente tem quando a gente não só planta uma árvore, mas escreve um livro e cria um filho. Tudo isso são legados. Eu leguei. Eu mandei para frente uma coisa boa que eu plantei. Então, quero sinceramente desejar a todos que os projetos que vocês fizeram que mais tem a ver com vocês este ano se realizem, que os sonhos sejam exatamente aquela definição de que o sonho é o anteprojeto da realidade, né? E que vocês sonhem bastante para realizar. O sonho é só a previsão do que vai acontecer. O meu almejar alguma coisa é um realizar na mente, realizar na energia, para eu poder depois realizar no físico, no corpo, na vida. E para as crianças, que são o nosso foco, sempre, né? Crianças e adolescentes, que a gente possa, como eu falei no ano passado, ter mais tempo para ter tempo, ter mais tempo para esse ócio criativo do Domênico de Masi, essa coisa produtiva, essa coisa de, lembrando a Jornada nas Estrelas, to boldly go where no one has gone before. Então, audazmente ir até onde ninguém nunca foi. É aí que nasce a invenção. Lembrado que eu falei ano passado, se a gente tiver unanimidade, se todo mundo pensar igual, a gente não tem genialidade, tá? Se a gente ficar vivendo na caixinha, a gente não sai da caixinha. E se a gente não sair da caixinha, o mundo não melhora. Se a gente não sair da caverna, a gente não se maravilha com o mundo. Aí lembre-se sempre daquele pedacinho do mundo de Sofia, em que o Josten Gardner fala que a família está reunida na cozinha, o pai, a mãe e a criança está sentadinha, pequenininha, num cadeirão ou alguma coisa equivalente. A mãe, de repente, se vira e vai até o armário ou a geladeira para pegar alguma coisa. Nesse momento, o pai começa a levitar. E o pai começa a levitar até que ele bate no teto. E fica lá paradinho, batido no teto. E aí você tem, nesse momento, a mãe se vira. Quando a mãe se vira, ela derruba o que ela tem na mão, toma um susto, quase cai para trás, enquanto aquela criança pequenininha está assim, ó. Não, me pega, me leva junto, vai junto. Que é o que ele chama do maravilhamento, do deslumbramento da infância. Então, vamos
cultuar esse deslumbramento, esse maravilhamento, adorei o maravilhamento, o maravilhamento que a gente tenha com a vida. A vida pode ser muito pródiga, ela dá muito trabalho, ela tem um monte de coisa chata, ela tem um monte de coisa exigente, mas a vida é muito, muito, muito especial. E ela é muito mais especial quando a gente tem com quem viver, para quem viver, e lembrando, por favor, viver para a gente também. Para quem viver significa viver para a gente também. Viver para o outro, para tantos os outros próximos e distantes. Então, por favor, aproveitem esse ano para viver integralmente. Viver as árvores, viver os animaizinhos, as plantinhas, os nasceres de sol, pores de sol, as caminhadas na praia, no parque, da sala para a cozinha, entendeu? Olhar para as coisas e ter esse olhar de maravilhamento de, num determinado momento, fazer várias vezes exercícios de assim, como se fosse a primeira vez que eu entrasse aqui, como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo uma rosa, um livro ou qualquer dessas coisas, tá? Vamos cultuar isso no mundo físico material, tá? Vamos fazer que o mundo material de todo mundo, e principalmente dos nossos filhos, filhas, adolescentes, adolescentos, tenha muita cor, muita vida, muito cheiro, muita coisa boa, tá bom? Então eu desejo para vocês todos que vocês permaneçam vendo Pitacos, entendeu? Que vocês permaneçam ouvindo Pitacos, que vocês proliferem isto, que vocês vão e anunciem a boa nova do Pitacos para todo lugar, mas que principalmente que vocês tenham essa boa nova, essa nova energia, esse novo amor pela vida nesse ano todo. Gente, é isso aí. Paz e amor, bicho. Até de repente. Este podcast foi editado por Felipe Mux.